Eu tô igual, eu tô igual aquela questão do caviar. Eu só ouço falar, nunca vi. Aí com o Carlos hoje. Então já tem uma ideia, né? Ainda tem uma ideia. Boa. Só para vocês ficarem sabendo, essa semana acabou de vender para Campos do Jordão. Os meses de maio, junho e julho é muito frio lá em Campos do Jordão, em São Paulo, no interior, né? Então, quanto mais frio, mais clientes procuram a redução de custo, tá? Rio Grande do Sul é um dos maiores consumidores, Santa Catarina. Temos também no Nordeste, Pernambuco, máquina vendida, Goiás, Distrito Federal. Então, por mais que Nordeste é mais quente, o pessoal lá quer redução da conta de gás, né? Para ramo de hoteleiro. Então, tem muito cliente, né, que você pode estar levando aquele que você está apresentando o produto. Muitas vezes tem pessoa assim, eu estou aqui em Santa Catarina e eu quero uma máquina para mostrar para o cliente. Aí a gente dá o endereço do local onde tem uma instalada. Então já me fala, Carlos, onde tem uma aqui em Santa Catarina, que eu estou aqui, me interessa. Ótimo. Hoje eu me atrevi a falar com o parque aquático hoje, sem conhecer nada. Olha. Como a gente é lisa na história de venda, né? Eu falei que amanhã eu levaria algumas soluções para o cara, e ele está interessado, porque são 2 piscinas muito grandes, até peguei a foto pela internet, para poder saber um pouco mais hoje e levar alguma solução para o cara amanhã. Nossa, Tânia, você foi no alvo, tá? É raro ver vendedor que chegou numa semana indo no alvo, é raro. Eu nunca conheci. Olha, eu não sei nada de biomassa. Não, mas você, sem saber nada, foi no cliente, conseguiu um Absolutamente contato. nada. É isso que eu fiquei surpreso. Conseguiu o contato e ainda conseguiu o interesse do cliente. É esse nível de vendedor que a CDM precisa. Porque, assim, tem vários perfis de vendedor. Tem um vendedor que só consegue vender produtos de baixa característica em questões técnicas. Tem aqueles que conhecem muito pouco tecnologia, mas conseguem desenrolar vendas muito boas. E tem aquele vendedor que sabe pouco, mas consegue atrair o cliente. Esse é o melhor vendedor. Você fala, mas por quê, Carlos? Porque um parque aquático como esse que você está falando, se ele é grande e tem lá, 10, 15 piscinas, 1 milhão de litros, no mínimo, você vai vender meio milhão para ele de biomassa. É isso que eu quero entender. Na realidade, ele tem 16 piscinas com toboáguas e 2 são aquecidas, entendeu? As demais não. Então, se a gente falar ali de 1 milhão de litros, em média, que ele vai gastar aí de maquinário vai ser meio milhão. A proporção é essa, 50% sempre? Hã? A proporção é sempre essa, mais ou menos a 1 milhão de litros, ele gasta mais ou menos meio milhão, é isso? Não dá para fazer ainda dessa maneira, por quê? Porque a engenharia ela faz o cálculo de acordo com a quantidade de litros, tá? Sim. Só que tem algumas características que a gente tem que pegar na hora da venda. E não é bom fazer isso na primeira visita, tá? Ok. Então, você vai precisar saber se as piscinas são cobertas. Não são. Nesse caso, nenhuma é. Ótimo. Se elas têm manta térmica. Não sei. Se as que não são aquecidas, os filtros dessas piscinas, tem a sala de máquina próxima a cada piscina, cada uma tem uma bomba. Então, assim,
para ajudar ali, no momento da venda, você pode marcar uma reunião e eu entro junto na primeira. Certo. Eu disponibilizei esse serviço, por quê? Porque eu vi que os vendedores não tinham essa expertise que você está já se colocando a cara, pegando o contato do cliente. Mas entenda que eu não sei nada, hein? Pelo amor de Deus. Eu só sou atrevida, só isso. As pessoas tiveram medo de fazer isso que você está fazendo. E aí, para perder o medo, eu falei, eu entro junto com você através de uma reunião. Então, como tá. você está aprendendo algumas coisas técnicas, eu entro com você na reunião, eu faço o levantamento ali com o cliente na hora com você na reunião, levo para a engenharia e ele vai me dar um cálculo. Porque, assim, até as máquinas pequenas, até pode-se dizer ali, para contas de gás até 30 mil, é porque neste caso, o cara não tem uma conta de gás. É um projeto que a gente vai fazer o dimensionamento do equipamento. Quando tem a conta de gás, para o vendedor é mais fácil fazer a conta. Por quê? Porque o gás já tem uma quantidade quilocal, né? Cada quilo de gás dá para a gente já ter uma ideia. Então, nesse caso, se fosse 30 mil em conta de gasto, a média dele de gasto... é o valor da máquina. 300 mil o valor da máquina. Tá. Desculpa que tinha cortado. 300 mil. Ok. Aí você fala assim, qual é o consumo? 10% do valor da conta. Então, a conta dele é 30 mil, vai abaixar para 3 mil. Baixa para 3 mil, ok. Aí você fala assim, Carlos, qual é o retorno sobre o investimento dessa conta que a gente está conversando? 10 meses. 10 meses de retorno. Ok. Esse equipamento chega para ele em quanto tempo? Depois de fechado a negociação? 40 dias. 40 dias. Instalado. A instalação é fácil? Não, já instalado? Ok. Então, assim, se você tem uma conta, dá para você saber mais ou menos o valor. Aí você fala, Carlos, mas eu já vou dar o orçamento na cara? Não pode. Por quê? Não. Porque você não sabe como que está a instalação do cliente. Então, a gente precisa de alguém mais técnico. Tem cliente mas eu posso fazer essas perguntas, né, Carlos, para ele? Como você me falou aqui? No começo, acompanhar. Porque por exemplo, eu peguei um resort recentemente que tinha 1 quilômetro de cano para fazer. E esse 1 quilômetro, o cano não era emantado, sabe? Não tinha uma proteção térmica. E o que aconteceu? Aí o valor da instalação, né, acaba sendo muito mais alto, né? Porque ele não tinha uma pessoa para fazer, tinha que ser a gente. Tá. Então, assim, cada caso, Tânia, é um caso, porque a gente precisa verificar a infraestrutura dele. Perfeito. Tá? Nesse caso, era um parque aquático. Quais locais que você pode dar como prospecção para a gente, que seria mais fácil também, e que teria, basicamente, contas para a gente se basear? Hotel. Tá. Motel. Uhum. Esses dois têm conta. Ok. Agora, que não tem conta, e você pode, muitas vezes, estar pegando parque aquático. Tá. Sindicatos que têm piscina. Tá. Que são clubes, né? Alguns chamam clubes, né? Sim. Resort. Resort, alguns têm conta já, tá? Muitos têm gás. Sim. Resort. E galvanoplastia. Galvanoplastia, alguns têm gás e alguns têm eletricidade, tá? O que é Desculpa, pode completar. Galvanoplastia sabe o brinco da mulher?
Sim, É dado um banho de níquel ou de algum metal para poder durar mais a biju. sim. Esse banho chama galvanoplastia. Ah, tá. Então, Então, são anel, empresas que trabalham com bijuteria, seria isso? as indústrias. Indústria, indústria. Uhum. Que nem a mangueira tem aquela braçadeira que você aperta com a chave de fenda, sabe? Sei. É dado um banho também ali. Ah, Galvanoplastia. Chave de fenda tem um banho no ferro. ok. Aqui tem, ó, fábrica de massas, o Charles colocou isso, laticínios também. Laticínios é diferente porque eles usam o equipamento para esterilização da, Tá. dos tonéis que eles colocam os produtos, tá? Então, todo mundo que Hum, trabalha com esterilização usa água quente a 80, 90 graus, tá? entendo. Que bacana, hein? Ó, lavanderia, hospital. Sim, Hospital sim. tem muita conta, tá? Hospital, as contas deles são em média assim de 100 mil, hospital pequeno, hospital médio, Ah, sim, 500 hospital é mil. minha área. Eu tenho muitos clientes de hospital, então, de repente, eu acho que faz sentido, né? Ah, faz muito sentido. Pagar uma conta de 100 mil por mês. Sim. O querido, atende meu amigo aí, que ele está com a mãozinha levantada, a gente está falando muito e ele também quer falar. Eu e ele é que falamos mais. Ô, Tânia, então eu entrei já, né? Ô, Tânia, eu já até esqueci que eu ia falar, que vocês ficaram falando, e eu tô anotando aqui, aí já passou, né? Mas teve uma hora da conta que vocês voltaram agora, e o Carlos Sim. falou que uma conta reduz em 90%, legal. Mas tem o combustível, né? Tem os briquettes, né? Essas coisas todas. Tem um custo também. É barato esse custo? É um custo bem acessível? Legal, boa pergunta. Quando você fala de 90% redução, significa que ele vai ter um custo de 10%, né? Essa conta é lenha. É o material mais barato, é lenha. Saquei. Mas também é poluente, né? E tem os outros que são Não, aquelas lenhas não, não, artificiais. não. Pra você ter uma ideia, é autorizado pelo IBAMA. Que beleza, A show. lenha é autorizada pelo IBAMA, é? Nossa, Por não quê? sabia. Só pode Por quê? utilizar lenha de reflorestamento autorizada pelo IBAMA. Isso. Por Todos quê? os fornecedores eles já têm que ter esse selo. Isso. Agora, por que que a lenha é autorizado? Por quê? A lenha de reflorestamento. Por quê? Você fala, É puxa, uma, essa mó fumaceira a lenha, né? é uma queima diferente? Eu não sei, eu não saberia dizer. O gás GLP ou o GN, gás natural, ele é tóxico. Ah, tá. A lenha não é tóxica. Por quê? Porque essa árvore tirou do ambiente já gás carbônico na sua fotossíntese. E fala de Ah, sim. compensação ambiental, né? Perfeito. Compensação carbônica. Ele tirou já gás carbônico, então a conta que o IBAMA chegou com os cientistas ele tirou 10 quilos de gás carbônico, devolveu 10 quilos de oxigênio, e na hora que queima essa tora, ele devolve os 10 que ele consumiu. Então dá zero. Ah, que beleza. Que E outra, explicação bacana para dar. e outra coisa que eu queria perguntar, quer dizer, um monte de coisa que eu quero perguntar, mas que vem aqui à cabeça, É nóis. a, a manutenção. Tem que ter um cara para botar lenha, vai ter que contratar alguém? A cada 8 horas o abastecimento. Ou seja, você não precisa contratar alguém. Você pega alguém do operacional e alguém do operacional já faz. O cara que cuida do encanamento já faz. Hospitais, o Charles colocou aqui, ó, fábrica de massa, fábrica de plástico, laticínios. Então, fábrica de pneu. Tá, aqui tem uma ressalva na fábrica de pneu, tá? Que o Charles colocou. Eu vou falar para vocês já, que foi bom ele abordar. Hospital, lavanderia, equipamento faz a queima, tá.
Legal. A gente vai abordar esse assunto aqui na apresentação, tá? Mas fábrica de pneu é o seguinte, os pneus, em geral, usa de 200 graus centígrados para fazer esse produto, tá? Qual que é o problema da fábrica de pneu? Eles usam caldeira a óleo e a asfáltica também usa caldeira a óleo. Eu não ia abordar isso, mas né, já que ele colocou, as caldeiras saem uma fumaceira de arrebentar a boca do balão. É muita fumaça escura. E o órgão fiscalizador disso chama CETESB. Na hora que ele vê o fumaceiro em área residencial, ele vai lá na empresa. Essa máquina, ela não tem fumaça. Então, ela não precisa de autorização da CETESB. Por quê? Porque essa máquina, ela não emite fumaça igual uma caldeira. Aí você fala, Carlos, mas e aí? O cara emite 200 graus, é uma caldeira de asfalto ou de pneu. Esse produto, essa máquina não resolve. Mas tem como a gente atender ele na fumaça? Tem. A gente consegue, através da tecnologia que a gente tem nessa máquina, trocar o queimador da caldeira dele. Então, se ele está usando a lenha, eu consigo fazer igual o carro que é a gasolina, fazer ele a gás, sabe? Só que aí eu faço isso com a caldeira. A gente pega o queimador a lenha e transforma essa máquina em pellets. E ela para de sair aquela fumaça escura. Nossa, cara, mas vale a pena para o vendedor fazer uma venda dessa? Eu fiz dois orçamentos neste mês que passou para 2 vendedores. Foi um orçamento de 40 a 60 mil. Tudo bem, não é uma venda grande, porque é só uma parte da máquina que a gente trocou desse cliente. Né? Mas a gente está falando aí de 60 mil, vai dar 3 mil. Sendo que o vendedor ele não teve que falar a parte técnica, porque a empresa fala, né? Eu falo, entro na venda. O vendedor só precisou estar lá junto com o cliente, mais nada. O resto foi tudo eu que fiz, porque é uma coisa mais técnica de trocar o queimador. Mas também é uma solução que nós temos, tá? Então, fábrica de pneu, acontece isso, empresas de caldeira também, tá? Legal, agora entrou bastante gente agora, a gente vai iniciar então a apresentação. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Carlos. Manda, Walter. Então, eu queria saber qual a dimensão dessa maquinaria, para poder ter uma noção de tamanho. Você pode falar para mim aí, para a gente? A máquina é pequena, tá? A máquina começa com 1,20 m de altura por 80 de comprimento. É só esse tamanho? É só esse tamanho, porque geralmente o cliente quer saber, né, uma pergunta que eu acho que ele deve perguntar, qual o tamanho, o espaço que esse troço vai utilizar, né? Então, é importante a gente saber desse tamanho para poder falar para o cliente. Então, ela praticamente é pequena, é 1,20 m por 80, é isso? É inoxidável? Pequena. É inoxidável? É inoxidável, parece uma geladeira. Ah, tá. E a lenha queima onde? Dentro dela mesmo? Queima dentro dela. Entendi. Então, tá certo. É isso que eu queria perguntar, só para poder ter uma noção do tamanho. Beleza, esse material... Ela é preço único. Essa máquina é uma máquina só preço único, né? Ou não? Não, cada projeto é feito uma máquina diferente. Ah, cada projeto é uma máquina. Então pode ter máquina maior do que essa, então, que você desenhou para mim? Tem resort com 10 milhões de litros. Aí vai para 3 metros a máquina. Ah, tá. E não é tão grande, né? Até porque a gente está fazendo um troço grande. Resort que às vezes é 10 quilômetros de extensão, isso aí não é nada. Uhum. Não, entendi. Só para me ter uma noção de tamanho de máquina que a gente está pensando em falar. Valeu. O tamanho de máquina é mais propícia para um segmento que eu conheço. Hotéis pequenos, eles gostam de saber, porque muitas vezes não tem espaço.
você ter ideia, a gente tem instalado aqui na República, perto do Largo do Arocha, aqui em São Paulo. Ali é o hotel mais estreitinho que eu já entrei. A entrada é 1,20 m. Para você ter uma ideia, não dá para entrar lenha dentro desse hotel. Não entra, porque é uma porta só no centro da cidade. Você já sabe como que é o centro de São Paulo, né? Um formigueiro. Não tem nem onde descarregar. Ô, Carlos, depois me passa esse endereço, que minha filha, ela tem um restaurante ali no Aroche. Aí eu peço para ela dar uma passadinha ali. Será que eu não almocei lá? Porque esses dias a gente foi nesse cliente, eu almocei lá do lado desse hotel. Então tá, depois eu falo, né? Vamos falar aí da apresentação, senão o pessoal me mata. Fazendo propaganda do restaurante. Pode apresentar, Charles. Ô, Tânia, faz a propaganda da tua filha aí, cara. Aproveita. O pessoal nem de São Paulo é aqui na sala. Ó, vamos lá. Vamos começar então essa reunião. Foi legal o bate-papo para a gente já, né, tirar aquele, pegar um petisco, né? Charles, grava aí, tá, Charles? Gravando. Então, a empresa que é detentora, né, o adesivo, toda a tecnologia, ela vai pela CDM, tá? Então, se você quando chegar no cliente, vai estar escrito CDM, Soluções Energéticas. Carlos, quem que vai fazer o financiamento? CDM, Soluções Energéticas. Então, tudo é pela CDM. Ah, Carlos, eu tenho um colega que não está na CDM e ele tem um potencial, chama ele para entrar. E ganha comissão do que ele vende. Você ganha recorrência do vendedor que você indica para dentro da casa. Isso é interessantíssimo, né? Você fica dormindo e ganhando as vendas do seu parceiro, que de repente ele tem até um potencial nesse ramo, né? E é interessantíssimo você ter parceiro do ramo. Recentemente eu tive um caso de um cara que trabalhava com esterilização de ambientes, tanto de hoteleiro como de hospitais. A carteira dele era enorme. Só que ele falou, Carlos, eu nem quero mexer com a venda. Eu vou dar indicação e aí você vai me dando uma bonificação. Eu falei, então pega o vendedor aí e vai dando as indicações e ele vai te passando 1%, né? E ele não estava na rede, né? Só que aí ele acabou pegando 1% dos 5% do vendedor. Mas para o vendedor tá ótimo, né? Falava o nome dele, o cara atendia. Então, é muito importante vocês saberem quem é o cara que conserta chuveiro do ramo hoteleiro. Quem é o cara que faz instalação de gás aí dentro do seu estado. Por quê? Porque eles são geradores de negócio, tá? Específico desse segmento. Então, aqui tem um desenho de chuveiro, aqui de academia. A gente também tem academia, tá? Hoje mesmo eu fui fazer uma apresentação dentro de uma academia aqui em São Paulo, chama Aspen Academia. Ela tem o equipamento de biomassa lá instalado. O deles é a Pellets. Você conversa com o dono, ele está hiper feliz da vida, porque ele reduziu, em pellets, reduz 50% por causa do custo do pellet. O pellet ele é um pouquinho mais caro. Só que, vamos ser sinceros, você tem um produto que reduz a metade da conta, não existe hoje. Se você fala que existe um produto que reduz a conta do cliente de gás de 20, 30, 50 ou até 90%, não existe esse modelo no mercado. Carlos, eu quero comprar esse equipamento aqui e revender. Posso? Pode. Ah, então eu quero comprar. Maravilha, você pode. Ah, eu vou vender o preço que eu quero. Beleza, tranquilo. Você pode comprar tranquilamente e revender. Nossa, mas aí eu tenho que pagar como? No cash. Porque o financiamento você não vai poder financiar 10 máquinas, né? Tem análise de crédito, mas se você tem uma reserva financeira e você vai comprar, tranquilo, você pode comprar. Isso aqui é um boiler, tá? Para quem não conhece. É um boiler de reservatório de aquecimento. Ele é fabricado também, tá? Aqui pela CDM. Tem vários tamanhos. Tem de 300 litros, 500 litros.
tem 400 também, 600, 700, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. A gente monta o projeto de acordo com a necessidade do cliente, tá? Então, muitas vezes o cliente já tem esses boilers. Para que serve o boiler? Boiler nada mais é que uma caixa d'água blindada que vai manter a água aquecida lá dentro. E aí, quando 40 chuveiros ligarem automaticamente, simultaneamente, o boiler vai ter a quantidade de água necessária para todos os chuveiros saírem água aquecida simultaneamente, tá? Então, o boiler é necessário para chuveiros em hotéis. Vamos lá. Essa máquina, se você ver aqui, tem um compartimento da lenha, esse vermelho aqui, ó. Esse compartimento preto, ele é o chamado cinzeiro, tá? Sai alguma ferrugem aqui. Eu acho que algum de vocês já deve ter visto lenha queimando, sai uma ferrugem. Nesse equipamento não sai, tá? Parece quando a gente queima um papel, sabe? Fica voando aquele material, né, queimado. Não tem nesse tipo de equipamento, porque ela faz uma queima, uma requeima. Então, é chamado de queima invertida. Então, ela faz com que esse processo de fumaça, de resíduo, fique dentro do equipamento, tá? Então, aqui parte de abastecimento de baixo e a parte de cima você consegue ver o queimador e fazer também algumas limpezas que tem para fazer com uma escova que tem aqui. As limpezas preventivas, tá? Toda essa parte de limpeza preventiva que é feita uma vez por semana, a gente dá orientação na instalação, tá? E aqui a chaminé que a gente coloca, porque ela acaba saindo alguns gases, claro, né? É bem branquinho, você não vê, e só emite na hora que liga a máquina e na hora que vai fazer um abastecimento, né? Então, aqui tá os tipos de biomassa, né? Pellets. Esse daqui parece aqueles granuladinhos de hamster, sabe? Para fazer as necessidades do hamster, em pet shop tem. Aqueles geralmente são pequenos. A gente usa um pouquinho maior na máquina, mas a máquina também funciona com aqueles de pet shop também, tá? Só que o pet shop é mais caro, né? Melhor ele comprar no fornecedor. Pergunta: tem fornecedor no Brasil todo de lenha, de pellets, briquettes? Tem. Todo o Brasil, tá? Ah, mas aqui eu estou em Santa Catarina, lá no Chilindró, é todo o Brasil. Porque cada estado tem um fornecedor e nós temos fornecedores em todo o mapa brasileiro. Ah, mas será que tem mesmo? Se tem a máquina, é claro, a gente já tem mais de 200 máquinas instaladas. Então, a empresa tem mais de 25 anos, a CDM não tem nenhum ano, né? Mas a indústria, que a CDM se apropriou, tem 25 anos, tá? Agora, vamos lá, bagaço da cana-de-açúcar. Carlos, você colocou aqui bagaço da cana-de-açúcar. A máquina queima? Claro que queima, mas a gente não tem fornecedor desse tipo de produto, que é um produto específico. Ah, mas quem que vai ter bagaço de cana-de-açúcar? Tem alguns clientes que são mais afastados. E, às vezes, tem algumas indústrias de álcool que têm essa matéria-prima em abundância, sobrando, e é mais barato ainda que a lenha. E acaba de algumas empresas rematando esse bagaço a preços bem baixos. E aí ele consegue, a gente faz o projeto, é diferente o projeto, tá? Os cálculos de calorias são diferentes da cana-de-açúcar. Claro, que não é, ele foi lá, eu tomei a garapa, já saiu aquele bagaço, já dá para queimar. Não, tem que estar bem seco, tem que tirar todo o restante de líquido que fica dentro daquele bagaço, tá? Então tem que passar por um processo de secagem. Então, em alguns casos, temos máquinas com esse tipo de produto? Temos. Aqui é o ciclo, né, que foi perguntado no início, se é poluente. Então, não é poluente. O IBAMA autoriza, né, a queima da lenha, claro que é de reflorestamento. Você não vai chegar lá e falar assim, puxa, lenha, né, eu já sei, eu vou lá pegar uma mata virgem na Amazônia, vou encher o caminhão e sair vendendo para todo mundo. Claro que você não pode fazer isso, pode ser preso, né? Então, tem que ser as lenhas de reflorestamento. Tem muita? Muita. Todas as pizzarias são obrigadas a usar lenha de reflorestamento.
Eu acredito que todo mundo tem pizzaria perto de casa. Usa lenha de reflorestamento, ok? Então, gráfico abaixo, ó. Aqui é um gráfico de economia. Então, aqui está bem grande, 90% em até 90%. Então, quando chega aqui na lenha, comparado com o GN e o GLP, dá essa conta aqui dos 90%, ou até eletricidade. A eletricidade dá um pouquinho mais, 93%, 95% em comparativo, tá? Aqui ele fez para chegar nesses números, ele colocou aqui ó, uma piscina com 25, 12 por 5 por 1,40, que é uma medida de uma piscina, tá? Perda de calor de 2 graus por dia, uma piscina aberta. Ah, cara, mas isso aqui é muito técnico, né? Quantos litros dá aqui? Aproximadamente 35 mil litros. Mas, poxa, mas eu não vou saber de tudo isso. Não precisa. Você só precisa saber se o cliente precisa economizar, tá? Ou com elétrica, muitas piscinas usam trocadores de calor. Trocador de calor, para quem não conhece, é uma máquina grande, dependendo do tamanho da piscina, ela vai aumentando, tá? Que pode ser de 2 a chegar até 3 metros, trocador de calor. Se for mais antigo, é muito maior, né? Se for mais novo, pode chegar a 1 metro no máximo ali, mas é bem pesado. Só que um trocador de calor para uma piscina olímpica não dá, mesmo de alta potência. Às vezes ele tem que colocar 2, 3. A conta de luz de uma piscina olímpica vai para quase R$8 mil. Só com trocador de calor. Quando coloca o nosso equipamento, ele vai gastar aí aproximadamente R$800. Então, toda e qualquer academia que tem piscina pode ser abordado facilmente, porque é uma dor ter que ter as contas de luz elevadas. Ah, Carlos, eu não vou vender biomassa, vou colocar fotovoltaico nas academias. E a academia que não tem espaço, que dá, muitas vezes tem espaço só de 10, 20%. Aí não dá para você colocar fotovoltaico lá. E aí, você vai colocar o quê? Vai perder a venda? Não, vai colocar biomassa. Ah, mas e se eu quiser fazer um mesclado lá? Eu coloco um pouco fotovoltaico e coloco biomassa. Maravilha, o cliente vai economizar, né? É quase que você tomou a matriz energética dele todo e ele não vai ficar dependente de ninguém, né? Nem da operadora de energia e nem da operadora de gás. Então, o equipamento aqui, a vantagem, não é poluente, tá? Então, se você entrar lá no site do IBAMA, você vai ver que a lei de reflorestamento é autorizada. Pra você ter uma ideia, a biomassa foi autorizada na mesma lei junto com o fotovoltaico. Então, no Brasil, uma lei federal que é licenciado, né? É aprovado pelo governo federal biomassa em todo o território brasileiro. Ah, mas então o governo autoriza a biomassa, Carlos? Autoriza. Mas biomassa vai queimar, mas está autorizado. Ah, mas não sai fumaça. Ótimo, melhor ainda, porque aí não tem outro órgão para ficar em cima desse tipo de equipamento. Então, não tem risco de explosão, ele é ecológico e não depende de condições climáticas. Por quê? O trocador de calor, no inverno, ele não funciona. Aí você fala, mas por que, Carlos, não funciona? Porque a temperatura lá fora, se ela tiver a 10 graus, por isso que o nome chama trocador de calor, ele não consegue aumentar a temperatura para mais de 10 graus. Ele também joga a mesma temperatura de fora para dentro da piscina. Ela vai ficar 10 graus. E não existe equipamento que mude isso. Ah, então tem a biomassa, né, Carlos? Sim, tem a biomassa. Eu consigo colocar essa piscina a 29 graus, estando até 0 grau ou menos 10 graus centígrados fora. Tá? Então, isso é muito importante porque tem estados que eles pedem socorro. Né? Rio Grande do Sul é um, Santa Catarina é outro, interior de São Paulo, né? Campos do Jordão, nossa, a gente tem mais de 10 equipamentos desses. Essa semana mesmo já vendeu um equipamento para Campos do Jordão. Então é um equipamento necessário. E o bom dele é o quê? Não tem risco de explosão. Eu não preciso ter um técnico. Um técnico para caldeira, ele tem que receber um salário aí de quase R$4 mil. Essa máquina não precisa de técnico. O rapaz me perguntou sobre dimensão aí no começo da apresentação. Tá? E aqui tem várias dimensões
e vários pesos, tá? Você vê aqui, ó, o resort que eu falei de 1 milhão aqui, ó. Olha o tamanho dele, ó, 3 metros por 1,20. É grande? É. Só que a gente está falando de uma conta aqui de quase R$1 milhão, tá? É quase assim, aproximado. Se você for lá, puxa, isso aqui vai ficar 1.800.000, 30.000, 50.000, 100.000, pode ser aproximado, mas não chega a ser aproximado, por quê? Eles fazem o cálculo calórico do local. Eles falam, o que é cálculo calórico? Eles querem saber se a piscina é fibra de cimento, eles querem saber se ela está coberta, porque vai mudando os cálculos de caloria, tá? Esse equipamento que vocês estão vendo na foto é um equipamento que tem pellet. Essa coifa aqui é para ficar um armazenamento. Então, esse modelo aqui com armazenamento, ele é muito propício para lugares que não tem uma pessoa para ficar abastecendo todo dia. Por quê? Aqui pode ficar até 4 dias sem abastecer esse equipamento. Nossa, Carlos, então eu quero vender só esse, 4 dias? Então, pode variar de acordo com a quantidade que tem de consumo. Então, a gente fez um dimensionamento, uma dimensão ali do cliente. E chegou no inverno, ele tem que triplicar o consumo, por exemplo. Aí é lógico que de 4 dias pode reduzir para 1 dia sem abastecer, tá? Mas é bem grande isso daqui, dá para ficar sem abastecer esse tempo aí, tá? Então, eu sempre coloco de 1 a 4 dias sem abastecer. Por quê? Porque vai depender da demanda. Em média, é de 2 a 4 dias. Essa é a média de ficar sem abastecer esse tipo de equipamento a pellets, ok? As características é a mesma coisa, não poluente, ecológico, né? O pellet ainda é mais ecológico porque tem pellet misturado com casca de amendoim, tem pellet misturado com aglomerado, junto com madeira de eucalipto. Então, assim, tem vários tipos tem uns com casca de coco, tem vários tipos. Então, o boiler, como eu falei para vocês, a gente faz, né? De acordo com o tamanho do cliente. Aqui são alguns clientes, tá? Então, tem aqui cliente de resort, hotel, motel, tem parque aquático, tem academia de ginástica com piscina, tem sindicato, esse aqui Constellation também. Então, assim, são vários. Aqui só não tem o galvanoplastia, mas eu tenho alguns nomes lá internamente. Então, quando você precisar de alguma referência, você manda uma mensagem para mim no meu celular, que está aí disponível no grupo, e fala, Carlos, quero um cliente de referência aqui em Santa Catarina. Eu vou lá na fábrica e pego esse cliente, tá? E coloco. Então, esse material vai com... Aqui tem um modelinho, né? Tem uma bomba. Isso aqui não é, né? O aquecedor, a chaminé, isso aqui é mais um modelo técnico, né? E aí tem um site, vai ter lá o produto da biomassa, você vai colocar o seu nome, o seu e-mail, né? Não precisa colocar o meu, nem do Charles, colocar só o seu. Esse material você pode estar editando ele e colocando aqui o seu contato, tá? Você vai receber impresso, eu não sei se está com o mesmo layout dessa folha, mas foi modificado algumas cores aqui. Eu acho que no kit agora que eles colocaram, vem alguns panfletos desses daqui, eu não sei quantos. Ele até comentou comigo, o Charles, eu esqueci quantos panfletos vão. Mas seria interessante você já ter esse digital para estar apresentando, tá? Por data show. Agora eu vou abrir para vocês perguntarem alguma coisa aí. Já falei bastante. Tá.
O valor desse, eu peguei um pouquinho atrasado na reunião, com o Adolfo de Bertioga, da Silva Solar. E qual o valor disso? Tem muito mercado em Campo de Jordão e aqui no Litoral Norte também. Litoral Norte também. Então, o valor do equipamento ele varia, tá? A gente tem equipamento do menor para equipamento de piscinas de 25 mil litros, aproximadamente assim, já instalado, tá? Sem precisar de muitas bombas, porque o equipamento a gente faz o orçamento com bomba, sem bomba, vai de acordo com o que o cliente tem de estrutura. Vamos colocar lisa, só o equipamento, a lenha, de 25 a 30 mil, essa média aí, tá? Aí você fala, Carlos, tem tabela? Não tem tabela, por quê? A gente vai fazer um dimensionamento e conhecer a estrutura do cliente. Teve um cliente que eu tive que colocar 10 mil reais só de bomba. Por quê? Porque ele não tinha, era uma piscina lá que a parte de filtro não tinha, a parte de bombeamento. Eu falei, puxa, é uma para máquina, uma para bombeamento, e aí acaba acrescentando, né, no valor. Então não tem tabela justamente por causa disso, tá? Mas a média 25, 30 mil, tá, José? No caso de gás, ele já aquece a água do hotel de gás. Eu estou fazendo um hotel em Ilhabela, são 80 apartamentos lá. Tem água quente no chuveiro, etc. Ele vai para boiler, né? E do boiler distribui para tudo ou não? Ou é só para piscina mesmo? Boa pergunta. Você falou sobre quartos, né, chuveiros, e falou sobre piscina, né? Você perguntou se o mesmo equipamento a gente consegue alimentar a estrutura de apartamento e mais a piscina, correto? Correto, isso. Conseguimos fazer o dimensionamento para que seja alimentado os dois itens com uma máquina só. E eu consigo modificar a temperatura individualmente para cada item. Então, para boiler, eu quero 50 graus. Para piscina, eu quero 40 graus. Eu tenho um comando separado. Dá para fazer. Perfeito. Lá já existe a instalação a gás. Tem que modificar muito. Eu troco aquele equipamento ali de gás e instalo esse e mudo só algumas outras coisas na parte hidráulica. Na parte hidráulica não muda nada, né? Porque a gente pega só o cano que já está indo para o boiler e faz a conexão na máquina. Então, a gente faz um abre e fecha, um mecanismo, que quando ele quiser gás, ele só vira a chave. Quando ele quiser a biomassa, ele vira a chave de novo. Então, assim, é uma coisa muito simples, viu? Entendi. Não, você está onde, você falou? Eu estou em Bertioga, São Paulo. Riviera. Eu estou aqui perto da Riviera de São Lourenço. Todo mundo mais legal. Aí tem bastante hotel, hein? Ilhabela. Nossa! Eu estou colocando uma mini usina lá, agora de 180 painéis. Eu tenho uma empresa de energia solar, que é a Ciclo Solar. Qual o nome? Ciclo Solar. Você vende pela CDM Solar? Não, eu vendo pela minha empresa mesmo. A empresa... Você tem a CDM por causa da biomassa e desconto em conta, né? Porque eu tenho que nem agora, eu estou fechando um orçamento lá para 99 mil reais de conta, num hotel no PY, PWY, um negócio assim. É um hotel 5 estrelas lá em Ilhabela. E eu não vou conseguir a área total, vou ter que diminuir o custo de energia dele para compensar também. Então, eu tenho que tirar lá a parte elétrica de gás, colocar essa biomassa. Então, já tem uma redução na conta de energia, para tudo é elétrico. E reduzir várias coisas, fazer uns capacitores para eu poder colocar os painéis. Pegando 2.000 painéis lá no hotel. Legal. Tem uma área suficiente para isso. Então, tem que diminuir a conta e aproximar o máximo de painéis, né? Até mesmo chegar a mínimo, não, usar o zero grid, que é um sistema também que não deixa você entrar para mini usina. Tem uma coisa que trabalhar com micro usina e outra é mini usina. É chata de fazer. Eu quero continuar com a micro usina até 75 kW e o restante puxar o máximo de economia para que eles tenham uma redução bem grande lá na contratação. Legal, foi boa sua pergunta, porque se eu não me engano, no litoral norte também tem alguns criadores de camarões, tá? Lá. Esse equipamento, ele entra para aquecer
essas piscinas de camarões, tá? Geralmente são feitas de barro mesmo, eles cavam um buraco, né? Aham. Alguns são de tijolos, então a gente já tem instalado em criadores de camarão e também em criadores de peixe. Tem alguns peixes específicos que precisa a água estar a 25 graus até no inverno. Às vezes o inverno cai para 10 o ambiente e ele tem um lago grande lá que precisa ficar a 25, senão morre os peixes. A gente também Tem um projeto que está parado por causa disso aí. Você falando nisso agora, um amigo meu da Riviera, ele está com esse projeto tudo pronto lá, porém está parado por causa que ele não achou uma coisa econômica para poder deixar a água na temperatura correta, na criação de... então você vai arrebentar de vender lá. Se você tem esse cliente aí de criador de camarão e de peixe, meu você padrinho, já vendeu a máquina já. é meu padrinho de casamento, é um cara que tem bastante grana aqui, Então da Riviera. você já tem venda fechada aí no seu Agora relacionamento pessoal. peguei na solução. Legal. Bacana. Não, tranquilo. Bacana. Pode contar comigo. Meu telefone está aí no WhatsApp do grupo. Pode mandar mensagem, tirar dúvidas técnicas. Nós tivemos uma reunião hoje à tarde. Você que participou. Foi você que me ligou? Nós tivemos uma reunião à tarde junto com a Jussara. Sobre... Foi comigo. Isso, exatamente. Jussara, você não me passou essa reunião. Cheguei atrasado, mas ainda bem que estou aqui. Mas eu também cheguei atrasada, mas chegamos no começo da apresentação. Legal, bacana. Bacana. Meu pessoal ficou bem... Você estava na reunião com o Charles, né? A gente estava com o Charles e com o Jonathan. Isso. Tá bom. Então você já está aí, craque, já tem uns clientes já top aí. Já, gente. O Carlos, quem te ligou hoje à tarde foi eu. Maravilha. Só emplacar. Show. A nossa reunião foi sobre GD e sobre Mercado Livre, né? Era sobre a energia. Legal. O GD Mercado Livre, legal. Eu tinha falado para o Adolfo da biomassa, que é algo que me chamou muita atenção, até eu falei para ele que é um mercado que me chama muita atenção, um mercado que eu acho que é bem, sabe, de você chegar e já levar a solução, e o mercado que você está bem aberto, assim, sabe, bem receptivo. Aí eu falei, poxa, vamos ter, quem sabe bastante disso é o Carlos Paiva, deve ter um treinamento dele logo. Daí a pouquinho eu cheguei de buscar meu filho na escola, daí eu via treinamento, por isso que eu cheguei meio atrasada. Aí já mandei para o Adolfo, ainda bem que ele estava ligado. Então, eu estava esperando eu atrasei esse tipo de curso, eu dei 1, 2. Eu falei, tomara que comece a entrar alguns vendedores mais maduros, porque quanto mais maduro o vendedor, mais fácil de vender o equipamento. Sim. Um exemplo, para o Hotel Ibis, lá em... Eu estou com uma prestando assessoria lá para vender energia o máximo que puder lá. Então, eu estou trocando tudo que é elétrico por solar, lá você cabe caldeira, lá eles consomem muito, Canal 3 em Santos, né? Foi o que me indicou o hotel já em Ilhabela, eu estou fazendo lá, que me indicou o outro hotel, que é o PYD lá, que são quase 200 apartamentos. Então... Você faz bastante hotel, né? Eu trabalho muito nessa área de hotelaria. É um ramo que sido aqui. Todos os hotéis têm uma dor muito grande, que é energia, né? O pessoal não toma cuidado. O cara que aluga a suíte. Antes de você concluir, uma coisa que eu não falei na apresentação. Em quantidade numérica, esse equipamento tem mais em hotel em primeiro lugar. Então, a gente tem uma carteira de cliente maior em hotel e motel. Sim. Aí depois vai caindo para parque aquático, golfoplastia, os outros, né? Mas em primeiro lugar é motel e hotel. E você está dentro desse mercado. Então, assim, para caldeira, se a empresa já tem a caldeira, a lenha, esse Ibis no caso, ele não tem muita dor em questão de gás, porque ele já tem uma solução lá. Talvez ele tenha alguma dor na fumaça. Aí eu consigo trocar o quê? O queimador dele.
Ao invés de colocar aquele queimador que sai muita fumaça, eu coloco um queimador a pellet. E eu posso fazer até a máquina dele híbrida, deixar ele entre lenha e pellet. Lá no Brooks, eles não tem. O que eles têm é em Campos do Jordão, lá no Alto Cumari, lá no bairro lá em cima, lá. Acho que é isso, né? Cumari. Eu estive lá. Eles têm um problema com fumaça lá. Terrível. Então, eu posso trocar o queimador dele. A média é de 40 a 60 mil, depende do tamanho da caldeira, tá? Certo. Mas certo. pelo menos você faz alguma venda. Sim. Não, sim. Né? Maravilha. Ou se de repente o local tem caixa, trocar o equipamento. Que aí é maravilhoso, né? Porque aí sair da caldeira que tem risco de explosão para um equipamento que não tem risco de explosão. Lá, inclusive, explodiu lá. Ele falou para mim. Tá? Eles querem trocar tudo por solar, colocar tudo na parte elétrica e jogar para o solar. Só que entra aquele detalhe, não tem espaço suficiente, área, para colocar todos os painéis para suprir isso. Então, eu quero compensar com alguma coisa que seja ecológica e econômica e trabalhar, e nesse caso, os meus painéis eu consigo vender meus painéis, consigo encaixar, atender ou entrar com remédio para deles. Legal. E aí, assim, as primeiras, segundas vendas, você pode me colocando na reunião em call, tá? Eu não consigo, né, tá em todos os lugares ao mesmo tempo, então você vai me colocando, agendando as reuniões, eu vou entrando junto com você e fazendo a apresentação e tirando as dúvidas. Maravilha. Aí, eu conversei com a Jussara hoje, eu falei, olha, fiquei muito interessado na parte de caldeiras aí. Legal. Biomassa, né? Bacana, bacana. Tá bom. Maravilha. Valeu, José. Valeu. Alguém tem mais alguma coisa? Jussara. Oi. Então, Carlos, uma pergunta que eu já fiz esses dias, mas não sei, não ficou muito claro. Esse equipamento eu consigo introduzir em condomínio? É isso que eu tenho. Porque o condomínio que tem aquecimento a gás nos torneiras, nos chuveiros, né? Olha, boa pergunta, tá? Hoje nós temos equipamentos, foi até instalado este mês aqui no Tatuapé, perto da onde eu moro aqui, em São Paulo. O condomínio contratou os serviços de biomassa, instalou um equipamento para a piscina lá. Por quê? A maior dor dos condomínios é aquecimento da piscina do condomínio. Essa é a primeira dor, tá? Porque os trocadores de calor não são eficientes, principalmente agora. Em São Paulo tá frio. Hoje mesmo deu sol, mas estava 20, 18 graus. Ninguém entra na piscina. Esse condomínio colocou um equipamento de biomassa, então elevou a temperatura para 30 graus. A maioria não tem cobertura, não tem manta térmica, então esse equipamento é ótimo para condomínio piscina. Aí você fez outra pergunta, não foi essa. Você falou assim, Carlos, eu consigo vender para condomínio? Sim. Para piscina, rapidamente você vende. Agora, você já está falando de um projeto maior, que é aquecer a água de todo o condomínio. É possível? Sim, é possível. A gente está falando de contas que vão, em média, aí, a R$1 milhão por mês, tá? Você soma o gás de todos os apartamentos, de mais de 20 andares, a conta é enorme. Eu já peguei de alguns condomínios, eu tomei um susto, eu não sabia que gastava mais do que um resort, muitas vezes. Só que qual é o problema? Encanamento. O encanamento do condomínio já tem que estar próprio para água quente e água fria. Sim. E a maioria dos condomínios não tem um encanamento. Não, mas aqui a maioria tem, porque são tudo prédios novos, padrão, sabe? É isso que eu estou querendo saber, se eu já posso colocar junto quando está na construção do prédio, assim, no projeto, entendeu? Aí, quando a gente fala de construção, aí é mais fácil. Por quê? Porque aí ele já sabe que tem que ter um encanamento de água quente, um encanamento de água fria, registros com misturadores, tanto no chuveiro como no lavatório. Então, quando tem uma estrutura, ele ainda vai construir, ou é uma estrutura de alto padrão, porque aqui em Alphaville, todas as casas são feitas para ter misturador. Todas as casas em Alphaville.
é outro tipo de encanamento. Encanamento já é para água quente, o encanamento aqui aguenta 30 graus. Quando é esse tipo de estrutura, puxa, maravilha. Se vai construir, maravilha também. Porque se ele está querendo colocar biomassa para não ter o custo do gás, tranquilo. Aí você fala, Carlos, você tem algum projeto hoje para condomínio que já está construindo com biomassa? Ainda não. Eu ainda estou com alguns engenheiros querendo entrar para ser comissionado na máquina, mas ainda está em projeto, não tem vendido. Agora, condomínio, a gente tem vendido para piscina. Ah, tá. Não, porque aqui a maioria dos prédios, apartamentos, porque tem muito alto padrão, né? Apartamento de 5 milhões, 8 milhões, né? Então já são apartamento com misturador e tudo, né? Já tem água quente, água fria. Aí eu pensei assim, dá para trocar esse gás por essa massa, né? Dá e assim, a gente está falando de uma dor que você vai arrancar a conta de gás do condomínio inteiro. Então, para provar uma coisa dessa na reunião, que é onde tem que mostrar o projeto, nossa, sai todo mundo doido e fala assim, me dá esse negócio aqui, vamos colocar. É muito fácil. E o payback para um volume de água desse, a gente falou que se paga em 10 meses, correto? Sim. Quando o volume de água é muito grande, o payback vai para 3 meses. Olha que legal. Qual o custo-benefício aí? Vale muito a pena trocar pela biomassa? Para esse modelo de negócio que a Jussara falou, nossa. Para hotel? Oi? Hã? Para hotel também? Hotel também. Ó, contas de 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais. Todos eles, em média, dão um payback de 10 meses. Só que quando a gente fala de conta de 1 milhão de reais, a gente está falando de equipamento de 2 milhões e meio. Então, dá um payback de 3 meses, ou seja, 3 meses de conta pagou o equipamento. Certo. Fotovoltaico não existe isso. Não dá. Não existe. Entre gás e biomassa. Biomassa. Qual o percentual? O gás está quase R$10 o quilo do gás. Né? Então, a biomassa ela é 90% esse valor de redução. Então, caramba! Enquanto um está quase R$10, o outro dá quase R$1, na mesma proporção de queima. Ah, legal. Show. Excelente, vamos trabalhar. Botar aí biomassa. Bora, Sara, vender para esse cliente seu aí, vamos embora. Obrigada. Vou tacar as construtoras tudo aqui já. A parte de... Edson, pode falar, Edson. Carlos, boa noite, pessoal. Aqui tem um amigo meu que ele construiu uma casa, só que ele já deixou a tubulação passada para o aquecedor solar. Para o aquecedor solar. E no caso, compensa para ele estar colocando a biomassa? Lá não tem piscina, não, só para a casa mesmo, para atender a casa dele. Tá, boa pergunta que você falou. O que é aquecedor solar? É uma caixa que vai água dentro e o sol tem que bater dentro dessa caixa. Eu acho que alguns conhecem placa solar aqui, né? Que não é placa fotovoltaica, é placa para aquecer. Então a água vai dentro da placa. Acho que alguns da sala já conhecem, sim? Sim, aquecedor solar. Legal. As mangueiras, esquenta, e a água vai ter pressão. Então, ele acabou de responder. Não tem pressão essa água e o principal, não aquece no inverno. Mesmo com o boiler, não aquece. Nem à noite. Nem à noite, esquece. Porque a placa solar precisa do sol estar bem quente, bem intenso, para bater dentro da caixa e começar a ir para o boiler, para armazenar essa água quente. Aí entra o boiler elétrico, que vai gastar energia. Entendeu? Aí o boiler, com a temperatura, ela aciona e entra o boiler para aquecer. Aí você entra na energia e acaba consumindo. Então, Edson, respondendo a sua pergunta, é vantajoso? Depende da dor do cliente, é vantajoso. Se ele não tiver dor,
ele nem quer mexer para trocar. Porque se ele pagou, tem sistemas aí de placa solar, custa 3 mil. É baratíssimo, nossa, preço de banana, pode-se dizer. Por quê? Porque não está usando eletricidade, não usa gás, não usa nada, está usando só o sol. Dá para comparar um sistema de 3 mil com uma máquina de 25 mil? Não. Agora, vamos colocar a dor. À noite ele toma banho gelado, que deve ser difícil tomar banho gelado. Se ele está em Santa Catarina, em julho, ele pode jogar no lixo o sistema, porque não vai funcionar. Então, tudo vai depender da dor do cliente, Edson. É o público-alvo. E aqui na cidade é bem frio também, tá? É público-alvo da máquina fazer uma troca de sistemas de placa solar para biomassa? Esse é o público-alvo do cliente? Não. Não. Se eu for atrás de cliente que tem placa solar para trocar por biomassa, você vai ficar aí, às vezes, 1 ano e não vai vender uma máquina. Agora, eu acho que ainda não tem lá, não, sabe? Acho que só deixou o encanamento passado, só, pelo que ele falou. Mas se ele é um cliente que fez orçamento com placa, na hora que ele fazer biomassa, esse não é o público. O público quem é? São os donos de hotéis que tem gás funcionando para aquecer toda a água do hotel. Por quê? O José aí mesmo falou, Carlos, tem um cliente com 80 apartamentos. 80 apartamentos, no mínimo, com uma piscina, ele está gastando 30 mil de gás todo mês. A gente está falando de 360 mil por ano. A máquina não vai custar nem 200 mil. Com 10 meses ele pagou o investimento. Ele corta o gás no primeiro mês lá, a conta já vai vir de 30 mil, aproximadamente 3 mil, tá? Mas é um pouco menos, dá 2,5 a média. Então, esse é o perfil do cliente. Qual é o problema, muitas vezes, dos vendedores? Eles vão no perfil errado. Ele vê um cliente que tem uma piscina residencial. Ele tem um amigo meu tem uma piscina residencial, eu vou lá. Pô, a gente está falando de um equipamento que é quase o preço de um carro. Na hora que você fala isso para ele, para investir em aquecimento, ele vai falar, você está doido, esse negócio é caro. Porque não é o perfil do cliente. Então, se você for no perfil do cliente, você vai ter mais sim. Se você for fora, você vai gastar tempo, se desgastar e desmotivar, porque você está batendo na porta errada. Então, eu já tenho experiência na CDM, tenho experiência com vendedor aqui dentro, e eu sei que a maioria dos vendedores que não tem sucesso são os que estão indo no perfil errado. Isso serve para todos os ramos. Ramo de GD. Eu estou indo no GD para vender nas residências. Puxa, no GD, contas acima de 10 mil em residência, já está fazendo tudo errado. Então, você tem que ir no perfil do cliente, tá? Perfil. Eu falo que a dor de dente aí, ele vai procurar o dentista mais rápido. Ele quer tirar a dor dele. Não importa. Aí vai ter para ele, mais ou menos. Então, assim. Boa noite a todos. Boa noite, quem é? Que é o Vanterci, de Ubar. Opa, não estou vendo seu rosto. Eu tô num carro aqui. Não, manda. É porque eu estou dirigindo aqui, eu não tenho como, entendeu? Eu estou chegando em casa aqui. Manda aí. Alô? Pode falar. Eu só quero cumprimentar o aí, nós vamos aprender mais um bocado aí sobre o nosso projeto, para a gente desenvolver melhor, né? Beleza. Eu tenho uma pergunta aí, se me permitir. A parte de mão de obra dessa instalação, vocês têm... Como é que faz isso? Essa aí é a minha grande dúvida. Vender não é o problema. Pelo menos. Se você quiser, você ganhar algum... Você fala assim, Carlos, eu quero fazer a instalação para o meu cliente, eu posso? Pode. Certo.
Oh, mas é difícil? Não, a gente está falando só de hidráulica. E se a máquina for muito grande, algumas coisas de elétrica. Então, Sim, as primeiras máquinas é bom a fábrica fazer. sim, A fábrica ela já faz a instalação, ela tem o técnico. certo. Quando você vê a primeira instalação no seu cliente, a segunda instalação e você quer fazer para um cliente ou outro e ganhar o valor da instalação, tranquilo, porque tem cliente, para você ter uma ideia, tem cliente no Uruguai, atravessa a fronteira, pega uma caminhonete, vai lá na indústria, compra o equipamento e leva para o Uruguai e ele mesmo instala. Sim, Então, assim, entendi, não é complexo. tranquilo. Não, tá bom. É mais Mas- fácil que o fotovoltaico, porque o fotovoltaico tem a parte de tensão para ser calculada, né? A Isso, máquina não. A máquina, depois que a gente fez o projeto, é só colocar cano com cano. entendi. Perfeito, maravilha. É. Maravilha, tá bom, Aí você perfeito. só deixa a primeira, né, a segunda instalada, aí você Ah, aprende. entendi. Não, tá bom. Maravilha. Maravilha. Garantia, a Carlos, fábrica dá 5 anos de garantia do equipamento. Porém, a gente tem equipamento aí com mais de 20 anos e nunca deu problema, tá? Como são Maravilha. chapas de aço carbono, é para durar o resto da vida. Maravilha. Carlos, posso falar? Pode. Então, eu gostaria de saber de você, porque Quem é? aqui é Walter. Ah, Walter. Então, eu gostaria de saber de você é que a gente, quando faz uma reunião no Mercado Livre ou GD, a gente sempre faz aí a interlocução. No Faz o caso quê? aqui, interlocução com a pessoa que vai fazer a apresentação técnico do Tá. Mercado Livre, por exemplo. Agora, no caso aqui, por exemplo, eu estou no campo, eu vou fazer a abordagem, né, no potencial cliente, num hotel que seja, 5 estrelas, e lá eu vou indagar para saber qual é o consumo dele, fazer todas as perguntas pertinentes. Uma vez eu colhendo essas informações, eu tenho que ter o teu contato para a gente fazer essa conferência junto contigo, para fazer o fechamento com o cliente. É assim que funciona? Então, tem um formulário internamente no site da CDM, tá? Mas como é a sua primeira venda, você pode me chamar no WhatsApp para eu fazer um acompanhamento e te ajudar nessa primeira venda. Quando você pegar o jeito, aí você pode até fazer direto pelo formulário lá da CDM tranquilamente. Ela tem esse portfólio na mão lá para poder, digital, para a gente ter acesso? Ah, esse material aqui todo vai ser disponibilizado aí no grupo. Ainda vai ser ainda, né? Já tem algumas pessoas aqui que já tem, né? Mas aí, se você precisar, a gente já disponibiliza hoje para você. Tá. Não, porque a gente está pensando aqui, então tem que estar. Aí, esse é o material que está sendo postado aí, que o Charles está botando? O Charles já está botando já? Não. Esse material é o que a gente já tem disponível, mas a gente reformulou algumas coisas. Inclusive, eu já até mandei no grupo que eu tenho, junto com o diretor Carlos Paiva, aí para a gente dar o ok. A gente está reformulando os materiais, está bem bonito. Inclusive, no grupo agora a gente já mandou até o dos carregadores, né? Então, ou seja, a gente já está reformulando tudo. Ah, legal. Botou preço lá, Charles? Coloquei. Dos carregadores? Coloquei. Então, como a gente está reformulando os materiais, à medida que o meu social media for entregando para mim, eu vou postando lá no grupo. Lá na descrição do grupo, tem o contato do Carlos Paiva, tem o contato do Gerson, tem os formulários para vocês poderem acessar e fazer os preenchimentos. Então, tá tudo lá, tá, pessoal? Ô, Carlos, então o básico na abordagem com o cliente é ter pelo menos um mínimo de conhecimento para poder fazer a abordagem e levar para ele o benefício do retorno que ele vai ter. Não precisa ser muito técnico para o cara explicar para o cara que ele vai ter quase 90% de desconto. Aí vai mexer com o brilho dos olhos dele, né? Com certeza vai Então, querer. Walter, boa pergunta, Walter. A melhor abordagem eu faço parte de um grupo que se chama CDM e a gente faz estudos de redução de custo. E eu gostaria e é tudo gratuito, sem compromisso. Eu gostaria de fazer um estudo de redução de custo para a sua empresa, do ramo hoteleiro, do ramo de resort, né, que seja.
o senhor faz sentido para o senhor? Vamos supor que você está uma abordagem pessoal ou por telefone. Essa abordagem é a melhor. Porque se você falar redução de custo para um empresário, ele vai falar, claro que faz sentido. Redução de custos sempre. Ah, legal. Então, posso agendar uma reunião para mim estar conseguindo pegar alguns dados aí com você para eu fazer esse estudo e te entregar tudo formalmente? Ah, maravilha. Então, amanhã, Walter, você me procura às 9 horas da manhã. Quando você for procurar ele, fala assim, ó, vamos entrar então numa reunião, vai entrar o gestor da área de biomassa e ele vai fazer umas perguntas junto comigo, ok? Pronto. Na primeira abordagem, por exemplo, se for um cliente que utiliza gás GNV, gás metano, né? Ele tem uma conta que ele gera. Então, pegando aquela conta, tem mais ou menos uma ideia. Aí eu consigo fazer o orçamento. Então, tem que pegar a conta, né? Caso ele consumir gás. Se você pegar o cliente que tem a conta, pela conta eu já faço o orçamento. Agora, se você pegar um cliente que fala, mas eu tenho 5 piscinas geladas aqui, mas não tenho nada instalado nelas. Aí você vai precisar da quantidade de litros. Perguntar se ele tem interesse em aquecer a piscina também, né? Sim. Então é os assuntos básicos, essas informações que a gente vai tirar do cliente lá o que a gente quer ouvir, né? Vale de cada um a abordagem. Vai de cada um. Eu gosto de sempre falar que é sem compromisso. Eu acho que isso chama muita atenção do cliente sem compromisso, porque ele muitas vezes não quer comprar nada. Lembrando sempre aquele hotel que usa água quente e fria, né? Porque aquele que só usa água fria, você não tem nem como, porque não tem instalação, né? Você está falando de chuveiro elétrico, né? Não. Quem tem... Eu estou falando hotéis que tem água. Tem que fazer a pergunta para ele: vocês utilizam água quente e fria aqui nas instalações? Porque aí ele vai ter a instalação, né, de cano lá, de cobre, sei lá, né? Para receber essa água quente. Então, assim, quando a gente fala de hotel, geralmente ou ele tem a estrutura já preparada para água quente e fria, ou ele tem chuveiro elétrico, são hotéis mais antigos, né? Eu tenho um cliente aqui que eu estou fazendo um orçamento de Minas Gerais, é um hotel antigo, e ele tem 40 apartamentos com chuveiro elétrico. Eu tomei até um susto, falei, nossa, nem sabia que existia ainda, né? Mas tinha. Aí eu estou fazendo um orçamento de um boiler, que ele não tem boiler, estou fazendo o orçamento do equipamento, né, de biomassa. Então, eu estou pegando a conta de luz dele para fazer um dimensionamento. Eu estou vendo, ele tem 2 prédios lá, aí eu estou vendo se os 2 prédios são próximos para, de repente, fazer um dimensionamento de um boiler bem maior. Mas no caso, quando um hotel, a encanação é plástica, mesmo chuveiro, mas é plástico, não dá para fazer, pô. Então, dá para fazer. Plástico? Para você ter uma ideia, eu fiz um projeto que o cano dele era de plástico. PVC, para uma casa. Caramba. E a temperatura estava chegando lá no chuveiro dele a 29. 29 graus, o PVC aguenta. Aí você fala, Carlos, mas daqui uns 5 anos a cola pode sair. Então, você está me dizendo que a gente pode atender hotéis que trabalham com energia elétrica para utilizar esse sistema. Os antigão, sim. Cada caso é um caso, tá? Por quê? Porque eu vou avaliar a estrutura dele. Porque muitas vezes você fala assim, cano de PVC, tá. Mas tem quanto tempo a instalação dele? Tem 100 anos. Não vai aguentar. A cola vai abrir. A cola. Não, sim, mas a maioria dos hotéis é 40 anos, 50 anos. Então, por exemplo, estou pensando no Hotel Malibu, em Cabo Frio. É um hotel antigo lá, mas deve ter 50 anos. Então, mas aí tem 50... então, mas eu duvido que seja chuveiro elétrico lá. Lá deve ter boiler. O boiler é o que, mais ou menos, você está falando? O boiler é o quê? Boiler é isso aqui, ó.
Tá vendo isso aqui, ó? Ah, tá. É tipo uma churrasqueira? É um reservatório, né? De água. Ah, que é com serpentina. Serpentina, você sabe, serve para aquecer, né? Isso, a palavra serpentina é isso, é uma resistência elétrica, tá? Aham. Aí não Aqui, tem isso. aqui é só um reservatório, não tem nada de serpentina aqui dentro. Ah, isso é um boiler. Chama boiler. Geralmente, ou boiler ou chama reservatório térmico, tá? RT, que o pessoal fala. Mas a nossa máquina vai com esse boiler aí, não, né? Se o cliente não tiver, vai. Ah, tem que ter esse boiler aí, né? Se for chuveiro, precisa. Mas tem que saber, tá vendo? Chuveiro. Piscina não, né? Piscina não, a máquina aquece direto na piscina. Tá, então, no caso, essa máquina é só para chuveiro. Ela serve, Ou água interna quente também para o hotel. Tem, por exemplo, hotel água quente e fria. ele serve para os dois. Ele tem umas saídas de encanamento nela, que é aqui desse outro lado, que não aparece na foto, que dá para mim conectar piscina e conectar o boiler junto com os chuveiros. Eu consigo, com uma máquina só, aquecer o boiler para os chuveiros. O encanamento dos chuveiros vai aqui, tá? E consigo também aquecer a piscina direto. Certo. Eu coloco uma caixa com um termostato para ter diferentes temperaturas. Certo. Entendi. Sem som. Beleza? Não, beleza, compreendido. Então, geralmente, então, o que a menina estava até colocando cedo, geralmente a gente equivale, para a gente ter uma noção lá, para poder, assim, uma hipótese para o cliente, né? Para dizer para ele o retorno de consumo de até 90%. Ó, tua conta é R$ 30.000, poderá, dentro dessa nova modalidade, sua conta reduzir para R$ 3.000. A gente pode afirmar isso para o cliente? Usa sempre a palavra até. Até, isso, até. Sim, então, não, perfeito. Perfeito. Aí ele vai falar assim, mas qual é o mínimo que você vai conseguir reduzir? Você pode começar com 40%. Certo. De 40% a 90%. Entendi. Aí ele vai falar assim, mas por quê 40% a 90%? Eu vou querer 90%, não 40%. Por que tem os dois? Você vai falar, depende do estudo que a gente vai fazer. Certo. Eu vou te dar as soluções para você escolher. Mas, de qualquer forma, 50% de uma economia de 30 mil é R$ 15.000, já é um excelente resultado. 15 mil por mês, né? Por mês, justamente. No ano dá. Oxi. Não, já é um excelente resultado. Não, perfeito. A gente tem que ter esse 130 argumento mil. para poder a gente fortalecer a informação para o cliente. Então, está compreendido, já estou entendendo já como é que funciona. E o que você tiver de dúvida, me chama no WhatsApp. Certo? E o financiamento é com a CDM em até... Vixe. Se eu não me engano, eles fizeram igual do fotovoltaico. 10 Sim, anos? mesma coisa, precisa fazer análise de crédito para ver até quantas parcelas consegue financiar para ele. Geralmente é empresa, né? Porque é hotel, essas coisas, é empresa. Ó, É empresa. eu vou só te falar uma coisa, Walter. A máquina se paga em 10 meses, então Perfeito, perfeito. eu acho que o cliente nem vai querer financiamento. Não, a gente só tem que ter, a gente tem que saber o que tem na mão, porque se o cliente perguntar, Pode oferecer 24 vezes, né? Existe, existe De acordo com a análise de crédito, né? Perfeito. Mas a gente dá a opção para o cliente, ele lá decide se pagar à vista. Pagar à vista tem desconto? Olha, a gente já faz na proposta o preço à vista e o preço financiado. Então tem um desconto lá, eu acho que em média de 5%. Tá. Tem um desconto se quiser pagar à vista de 5%. Tem. E o valor só pode dar depois do orçamento, né? Não posso aplicar um valor, eu não sei qual é o orçamento dele. Não, eu preciso olhar esse orçamento. Eu posso ter uma base, eu posso ter uma base para ele dizer o seguinte: da sua conta, eu olhando a conta, eu vou ter essa informação. A conta do senhor aqui é 30 mil,
provavelmente aqui o senhor vai ter uma redução de quase 90%, de até 90%, pode ser 60%, pode ser 70%, então fica dentro desse espaço aí, mas só posso te afirmar 100% com um orçamento, o senhor me entregando a conta aqui e a gente dando seguimento. Perfeito. É isso aí, então, entendido. Fechou, queridão, tá certinho. Qualquer dúvida, pode me chamar no Zap. Tá bom. Pode perturbar, né? Pode perturbar, eu não digo, mas pode perguntar. Perturbar é a maneira de falar, cara. Tá bom. A gente vai te perguntar. O que a gente não souber, a gente pergunta. Eu vou ter que te adicionar no Zap lá, cara. Isso, me adiciona no Zap. Só vou chamar no caso do extremo mesmo, tirar dúvida. Manda o áudio, você responde. Manda o áudio, você responde, entendeu? Isso aí. Então, é assim que eu interajo com o Charlie e com o Jonathan aí. Tranquilo, é igual. Pode chamar. Então, beleza. Na minha parte aqui... Se precisar entrar em alguma reunião, eu entro com você. Não, tranquilo. Acima de 6 dígitos ou pode ser menos de 6 dígitos? Qualquer valor. Ei, deixa com nós, tá combinado. Então, na minha parte aí, já terminei minhas perguntas. Fechou. Carlos, eu tenho 2 perguntas aqui. Tem algum vídeo institucional sobre esse produto que eu posso já disparar para os meus clientes? Legal. Isso aí responde aí, Charles. E essa é uma pergunta. Outra pergunta é, quando eu vi aí um pouquinho atrasado, a biomassa, quando você fala, não são toras, não. Né? É alguma coisa mais... Ou são toras de madeira, do armazenamento. Então, vamos lá. A primeira pergunta é sobre o material de vídeo, né? A gente tem um vídeo institucional que fala sobre a economia que o cliente tem nesse setor, tá? Tem um desses. Está sendo produzido um vídeo do equipamento funcionando. Eu acredito que o Charles, né, deve estar providenciando, né, Charles? Sim. Maravilha. Então, isso é importante porque o cliente muitas vezes quer ver o equipamento funcionando. Exatamente. Mas esse já está sendo feito. Tem um que já está pronto, que é o institucional, e esse da máquina funcionando, ele ainda está fazendo. Maravilha. Agora, vamos lá, você perguntou sobre armazenamento. Desses produtos que estão aqui, o mais fácil de armazenar é o pellets, tá? Pellets. Por quê? Em 2 metros de altura por 2 metros de comprimento, você consegue colocar, em média, 2,5 toneladas. Maravilha. Então, isso daí, assim, para uma piscina de 32 mil litros, dá o mês todo, quase. Entendi. Agora, a lenha é por metro cúbico, né? Então, quase que é 1 metro quadrado. Então, assim, vamos colocar 3 mil de lenha, vai dar 300 metros cúbicos. É bastante coisa. A lenha já é assim, precisa de um espaço maior. Porém, tem diferença de preço. O pellets reduz a conta, em média, assim, dependendo do valor do pellet, de até 50% no pellet, por causa do custo do pellet. Inflou muito depois que teve a guerra na Europa, né, na Ucrânia, junto com a Rússia, porque eles compraram todos os pellets no Brasil. Sim. O preço explodiu. Aham. Então está 50%, mas até um tempo atrás, antes da guerra, dava para você chegar a quase 70% com pellet. Agora foi para 50%. Aumentou 20%. Sim. E a lenha continua com o seu preço aí, em média de R$100, né? O metro cúbico. Então, ela vai ser o custo menor, porém, tem a parte de armazenamento, né? Agora, assim, Carlos, eu tenho um estacionamento, quero colocar numa vaga a lenha. Dá? Pô, perfeito. Eu tenho um hotel aqui em São Paulo, acho que é Marcélia o nome, que fica ali na estação Tatuapé. Você sai da estação, tá um motel. Eu fui lá e o armazenamento dele não era grande, viu? E são 40 apartamentos no motel, 10 hidromassagem. Aí o boiler dele, ele tem 2 boilers de 5 mil litros, e ele vai colocar mais um agora de mais de 5 mil litros. A água dele é de poço artesiano.
custo dele é quase zero, né, com água. Sim, Ele só paga uma licença para a Sabesp. é pouco. Ele colocou lenha lá. Eu olhei o estoque dele de lenha, ele está fazendo um abastecimento semanal. Tem 1,5 metro por 2 só de altura. Pouquinho. Uhum. Mas ele está fazendo um abastecimento semanal. Então ele tem uma compra cada semana. Mas ele está feliz da vida, porque ele reduziu a conta dele 90%. E é no. A entrada da lenha dá entrada num estacionamento interno, na lateral. Então, o caminhão consegue entrar ali, ele descarrega perto da lavanderia, é onde que está os boilers dele. Então, assim, a logística dele é tranquila, é toda térrea. Está usando 6 metros cúbicos semana, então, mais ou menos. Aproximadamente. Entendi. Então, assim, para ele tá tranquilo. Faz um Aham. pouquinho de sujeira no transporte, tudo, mas a área ali já é a área de trabalho dele, né? Sim. Pô, que bacana isso daí. Muito bom mesmo. Vai agregar Tanto é que bastante. ele colocou nos 4 motéis dele. Vai Tem agregar 4 em bastante São Paulo, colocou nos 4. no meu portfólio de serviços. Bacana. Show. Gostei bastante. Eu estou te perguntando tudo isso porque nós fazemos o acompanhamento, né, para empresas de grande porte, tipo três principalmente, dadas e hotéis aqui no litoral, e principalmente em Ilhabela e Caraguá, aquela região toda ali, até Ubatuba e Riviera de São Lourenço. Nós fazemos aí alguns estudos de diminuição de custo de energia. Então, tudo isso casa junto com a energia solar. Ah, você tem empresa de redução de custo no ramo hoteleiro? Isso. Qual que é o nome da sua empresa? É ciclo solar, energia fotovoltaica. Ah, não, porque eu conheço 2 consultorias que trabalham forte aí no Campos do Jordão. A empresa dele chama Redução de Custo Sim. do Ramo Hoteleiro. Quando você busca essa palavra, aparece a empresa deles. Eu trabalho com um banco de capacitores para poder segurar os motores, para não dar aqueles arrancos de 8 vezes mais. Eu faço todo esse Não, estudo. eles trabalham com reduções de custos operacionais. Aí, Isso. Aí eu presto essa assessoria e executo. É uma empresa de execução. Então, ela executa tudo isso. Nós somos integradores da Eugênio, da Verts, grandes empresas aí, da VEG. Então, legal. no ramo aí, né? Legal, Então, esse daí é um ramo bom que você tem bastante cliente. aí me aparece isso aí agora, bacana. E eu vi que lá no em Campo do Jordão, o cara fala, estourou outro dia, deu um problema, teve fumaça, tá tendo muita fumaça, sabe, é um Deus nos acuda. A gente quer eliminar para colocar solar. Aí quando eu fui ver, eu falei, mas para eliminar tudo isso, você não colocar gás e transformar em elétrico, essa água quente, a gente vai aumentar o custo, vai aumentar a demanda, vai aumentar tudo isso. Então, ficou enfiado. Agora, com isso aí, eu consigo chamar eles numa conversa melhor aí e fechar com eles. Também o que eu já estou fazendo, eu fiz 2 hotéis para eles. Agora eu vou fazer. Campos do Jordão, a gente tem máquina lá instalada. Para mim, lá é o melhor lugar para vender. Uhum. Campos do Jordão, exatamente, por causa do frio. Campos do Jordão, nossa. Eu vendi É. ali muita máquina de café. Eu trabalhei com máquina industrial de café, super automática da Yura, que é da Suíça, né? Mas também tem na Espanha para vender. Nossa, Campos do Jordão, cappuccino, nossa. Eu trabalhei com isso aí também. Trabalhei para. Aí agora, né? Ó, maio, junho, julho, lá, nossa, é muito frio. Uhum. Então, e outra, né? Tem cliente referência lá, né? Lá Sim. é fácil. Eu acho o lugar mais Canelas ali, em Canelas, Serra Gaúcha, onde eu estive lá também. Deve isso. ter muito mercado para isso. Ali, né? Eu estive por lá. Bem bacana isso. Pô, show de bola. Gostei muito do portfólio de produtos que vocês têm aí. Vem de encontro ao que eu preciso, né? Me ajuda bastante no fechamento solar. Então, vai ser bacana.
Eu já não durmo hoje, hein, Carlos? Pelo amor de Deus, sem informação eu já fui ver as coisas, agora com informação, misericórdia. É verdade. Quem que falou aí? Tânia, Verdade. É isso aí, Tânia. E Vamos também embora. beber esse produto, que você ainda fica forte. Tudo que você leva para o empresário, ele vai aceitar, não tem para onde correr. É um produto que se paga, porque ele já tem esse custo. Então vai tirar de um para pagar o outro. Não é nada que você vai tirar dinheiro do bolso dele, você vai levar dinheiro do bolso. Não, o payback nem se compara, né? Não existe produto com esse payback, né? Não tem, não. Você pagar o equipamento com 10 meses, Uhum. eu tô para conhecer. Se me apresentar, eu quero saber. E esse custo ele já tem. Um amigo meu, ele vende, vou dar um exemplo aqui rápido aí que sirva para vocês aí. Um amigo meu, ele gastava 3 mil reais de gasolina por mês. Ele comprou um carro elétrico alugado. Ele paga 3 mil no carro elétrico alugado. Ah, mas qual a vantagem? A vantagem é que ele colocou o carro dele primeiro, ele vendeu, colocou na poupança ou investiu, e ele todo ano troca de carro sem ter manutenção, IPVA, tudo aquilo. Ele continua com os 3 mil, porque ele já gastava esse dinheiro. Entendeu? Então, ele tem um carro novo e o dinheiro do carro dele está lá. Não está desgastando, não está guardado ou aplicado. E ele está feliz da vida. É isso aí. Custo-benefício. Troca de custo. E um custo limitado nesse caso aí, né? Porque uma hora ele para, ele acaba. E a energia, a gás, ou outro, não está acabando. Tem um custo ali caríssimo, né? Então, daqui a 12 meses, 24 meses, vai pôr isso no bolso. Pô, maravilha. Se eu tivesse recurso, eu comprava a máquina e alugava. Então, exatamente. É isso aí. O pessoal não aluga aquelas, como que é, dores. É que o equipamento, assim, para valer a pena, a média é 150 mil, né? Lavanderia também usa muito, viu? Para quem usa muito. Hotel. Tem hotel aí. Se você fazer o cálculo, uma máquina de 150 mil dá aí quase uma conta de 20 a 25 mil. Eu tenho uma lavanderia em um hotel que a gente está fazendo a parte solar, né? Que vamos começar a parte solar, que a lavanderia dele dá uma quadra. É gigante o negócio. Aí você olha e se assusta. Entendeu? Então é onde vai entrar uma dessas aí agora. Eles têm água quente. Então, já que você está nesse ramo, eu posso entrar nesse assunto. Sim. Eu tenho um modelo de equipamento que tem calefação. Tu sabe o que é isso? Não. Vamos lá. Aquecimento do piso. Certo. Para Campos do Jordão tem. Eu tenho. Tem? Bacana. Tenho. É a mesma máquina que faz aquecimento de piscina. Pô, legal. Lá em Campos do Jordão tem lá no apartamento, nos prédios, no apartamento lá tem aquecimento no piso. Então, Calefação. eu tenho essa máquina aí, ela faz o aquecimento no piso. É que eu não gosto de passar isso para o vendedor, porque aí dá um nó, às vezes, na cabeça, né? Sim. Aí eu, às vezes, deixo o mais simples possível. Eu só não sei como funciona isso ainda, no caso. Mangueira de água quente sai da máquina e fica no circuito fechado. Eu não faço ideia. Então, tá vendo? É uma coisa jamais... Porque não é só mangueira de água quente, né? Tem que ter um radiador, né? Sim. Você deve ter visto o radiador em filme. O que eu não consigo entender é a preparação do piso. Ele já tem que estar preparado. Tá. Tem que ser com empresa que só faz isso. A construção civil. Que é a civil na história. Né? Isso mesmo. Bacana. Não, mas bacana. Eu já estou satisfeito. Já está até no grupo o vídeo institucional que você pediu, tá? Opa, legal. Tá no grupo. Bacana. Carlos. Beleza, queridão? Posso fazer uma pergunta? Agora a gente está com 1h40. Eu investi meu tempo para semana que vem ter pelo menos um cliente para conversar. Se nessa sala
eu investigo aí quase 2 horas e não tiver um cliente para me conversar semana que vem, olha, eu vou te falar. Eu joguei no lixo o investimento. Ô, Carlos. Ô, Carlos, eu estou querendo falar justamente isso. Deixa eu falar. Se eu marcar, por exemplo, agendar com um cliente aqui, aí no caso aí você consegue fazer uma apresentação para a gente? Consigo. Faço a apresentação junto com você, a primeira, a segunda, a terceira, até pegar no tranco e vocês sozinhos. Ô, Carlos. Não, beleza, então. Aí como é que eu faço? Qual que é a política no caso aí? Eu tenho que marcar com o cliente, pergunta ele de uns 2 horários mais ou menos, que é para você escolher um deles que vai ficar mais adequado. Primeiro você vê um horário aproximado, um dia aproximado que você vai estar contactando o cliente e me manda no WhatsApp. E aí eu vou te dar o feedback. Tranquilo, eu entro em 20 minutos eu faço a apresentação. Então, beleza. assim, eu sempre vou ter 20 minutos, sempre. Até no banheiro eu faço a apresentação. Entendi. Só uma outra coisa, chefe. Num caso aí, a rede que a gente consegue mais passar esses produtos é mais hotéis, motéis, mas é isso, né? Restaurantes, essas coisas não, né? Mas é só motel e hotel, né? Só, né? Tudo que for água quente é o público-alvo do equipamento. Então, hotel, motel é o que mais usa água quente. Depois, resort, parque aquático e academia que tem piscina. Entendi. Que eu vou procurar isso. Eu vou te dar um cara de trabalho. Deus quiser, vai dar para fechar. Outro detalhe que eu não consegui pegar, não sei se você consegue. Como é que funciona em relação à comissão da gente aí? 5%. 5%. 5%. Eu acho que ele tem uma política aí de 5 dias depois do pagamento, entra o dinheiro no Pix aí. Beleza. Só isso mesmo, mestre. Obrigado, então. Ô, Carlos. Carlos. Que eu tô querendo deixar esse testemunho aqui, que é o seguinte, a informação foi tão boa, tão gostosa a reunião, que a gente não vê a hora passar. Porque, geralmente, as pessoas fazem aquilo que é do interesse delas, certo? Então, hoje a sala está pequenininha aí, é porque as pessoas não têm noção do que é essa informação que você está passando para a gente. Mas... Eu estou falando, confessando por mim. Deve ser aquela reunião chata, enjoada, cansativa. Então, eu estou te colocando que as pessoas não estão nessa sala por causa disso. Elas estão na ignorância e aí elas não sabem o que é essa informação que você está passando. Então, meu irmão, o cara está duro porque quer. Quem está duro é porque quer. Não, é verdade. Porque essa informação aí não é difícil vender esse negócio aí. Não é. Mas, é por isso que eu também não faço reunião toda semana. Se você for ver biomassa, eu não dou curso toda semana. Por quê? Porque tem gente que eu percebo que tem vendedor que é meio folgado, né? Ele quer tudo na maciota, então às vezes é uma vez por mês por causa disso. Que o vendedor ele quer tudo mastigado e ainda quer que eu coloque o papá na boca dele. Então eu faço uma vez por mês, faço bem feito com quase 2 horas para isso, porque agora vai demorar, né? Semana que vem eu não vou fazer porque eu não estou vendo, eu quero vendedor junto comigo. Certo. Vendedor falou, Carlos, estamos juntos. Tá, beleza. Me coloque em uma reunião pelo menos por semana. Certo. Aí você está junto comigo. Agora, se você não está produzindo, você não está junto. Não, é porque eles não têm a noção do que é esse negócio aí, cara. Não entendeu? tem. Estou te falando por mim, porque é uma mente aberta, ela não volta ao seu estado anterior. É isso, é questão de informação. Simplesmente isso. Eu só vou te falar, tem um hotel aqui em São Paulo que o dono falou, eu tenho 5 unidades, eu quero nas 5. Então é produto para vender no atacado, não é no varejo. Vamos lá, Joana, pode falar. Oi, pode falar, querida. Eu, no caso? Porque a Jussara falou Joana, eu falei, ué, quem será? És tu, Jussara, és tu. Jussara, É Joana Dark. Tá tendo que pegar a senha, tem que pegar a senha. Então, não, eu só queria complementar que casas de alto padrão,
25, 30 mil não é nada, querido, porque eu sou decoradora de interiores também, um sofá custa 30 mil reais. Então, o cara, ele não vai querer botar equipamento, não. O cara que está construindo uma casa de 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, isso aí para ele não é nada. Ele vai querer sim. Ele vai botar a casa dele toda na. Vai botar a água quente na casa dele toda com biomassa, né? Falou tudo. Entendeu? Quando é esse perfil de cliente, tá certinho, Jussara. Mas muitas vezes o vendedor ele quer fazer algumas abordagens em clientes de classe B. Não estou desmerecendo quem é da classe B, tá? Mas eu estou falando sobre segmentação de mercado, que é estudado dentro das faculdades, né, de marketing, que é perfil de cliente. O perfil que você está falando, a gente está falando de perfis nível A, 2A e 3A. Esse perfil é aderente a equipamentos com valores mais elevados. Então, você tem já noção, está certinha. Só que eu, né, infelizmente, alguns veio trazendo orçamento de pessoas que estavam na classe B, B+, tudo bem, a gente faz orçamento, mas gasta muito tempo para nada. Então, tem que ir no perfil. Sim, claro. Um condomínio de alto padrão também você pode ir lá e apresentar para o condomínio inteiro, sabe? E agora a gente está muito nessa vibe da natureza, da preservação, né? Então, as pessoas estão fazendo tudo para ajudar o meio ambiente e também dar um status, né, para a empresa que usa sustentável, porque ela pode colocar lá um selo verde, empresa com selo verde, que ajuda o meio ambiente. Isso tudo eleva, né, ela comercialmente, né? Então, é bem legal. Jussara, eu conheço um vendedor que fala até para o cliente, eu te dou, essa venda gera cashback para o condomínio. E ele acaba dando 1% dos seus 5%, ganhando 4%, e dando um de cashback só para atrair o gerente, né, do condomínio, porque muitas vezes ele quer, né, algum recurso, algum retorno para ele poder apresentar. Tem condomínio que é assim. Então, assim, não custa nada, às vezes, do vendedor pegar 0,5%, 1% e fazer essas negociações. Não custa. Só que isso é vendedor maduro. Compartilhar até com aquelas administradoras de condomínio, né? Com o dono da administradora de condomínio. Se tu compartilhar, o cara te leva para fazer um monte de negócio. Perfeito. Só que precisa ter maturidade. É isso. De venda. Obrigada. Nós vamos usá-lo bastante, tá? Estou lá para isso, para dar suporte, atendimento. Eu quero ver venda, porque se eu não dar suporte, não tem venda. Nós vamos vender. Pode deixar que Carlos, uma equipe aí. Obrigada. Carlos, só uma última pergunta. O preço, por exemplo, igual a menina falou aí, tem cliente de 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, o cara que tem grana, para ele é relevante, que ele quer conforto na casa dele. Eu tenho que respeitar esse preço aí ou eu posso trabalhar um preço meu? Os preços que ela falou é sobre valores de apartamento, tá? Não, calma, eu estou dizendo, porque um cara que paga lá 2 milhões, 3 milhões no apartamento, ele tem grana. Eu tenho que respeitar o preço para me ganhar só 5% ou eu posso trabalhar o meu preço? Posso chegar para você e falar assim, esse cliente assim, eu dei o preço para ele de X, dentro do orçamento. Eu tenho que respeitar esse preço para ganhar 5%. É o seguinte, quando você trabalha com um produto que não é seu, você tem uma tabela, 5%, pronto e acabou. Agora, se você comprar a máquina, aí você pode vender o preço que você quiser. Então, eu tenho que deixar isso claro para poder a gente pisar no caminho certo. Porque se você está representando uma empresa, aí é a tabela de representação. Agora, eu comprei o produto da empresa e vou revender ele. Cara, você pode colocar 10 vezes mais o valor. Mas você vai ter que comprar. Certo. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo assim, porque a gente é vendedor. Eu posso chegar e falar com você e usar o próprio cliente sem precisar botar meu capital. O cliente fechou o negócio aqui por tanto, ele vai fechar por tanto. Eu posso fazer isso. A interlocução. Você pode fazer o que você quiser, desde que se você comprar o produto... Não, eu vou comprar, mas só que eu vou comprar assim, eu comprei, me dá o produto aí, vou pagar dentro das condições lá do cliente que eu vendi. Eu te vendi, me dá 50% na mão, me dá 20%, me dá 30%. Aí é uma negociação entre eu e a empresa, eu e você.
Então, porque assim, tudo que passa pela CDM, tudo tem uma política, e essa política eu não sei se vocês assinam um contrato, mas eu acredito... Eu estou entendendo, Carlos. Eu estou entendendo. A empresa, como nós somos associados, você é empresa, a gente ganha 5%. Tá, mas se você comprar o produto, você pode vender por 1 milhão. Aí você vende o preço que você quiser. Não, mas eu só quero dizer que se eu chegar lá, a minha negociação que vai ser com o cliente não interessa. Se eu chegar lá e fizer para ele lá parcelado, ou paga 50% na mão, o resto financiado, eu posso jogar o próprio cheque dele, ou o próprio financiamento direto dele. Você está me entendendo? Você precisa botar meu capital. Entendi, não. O dinheiro entrando à vista na CDM... Então tá, é isso que eu queria saber. Entrou à vista, o que você vai fazer, aí... É porque cada cliente é uma condição, cada cliente é um cliente. Você tem que olhar para o cliente e saber o potencial daquele cliente. Se eu quiser, essa máquina de um cara a pagar 100 mil, ele tem potencial para pagar 200 ou 300, eu vou vender para ele. Mas a garantia nota fiscal, como é que fica? A nota fiscal, ela vai sair do preço da fábrica, né? Ela não vai sair inflado, né? Então, no caso, eu tenho que tirar uma nota, então, comprando de você. A fábrica ela vai emitir a nota da venda normal. Se o equipamento é 150 mil, ele vai emitir 150 mil. Aí, qual que é o processo normal? Você vai dar uma nota de entrada na sua empresa, vai dar uma entrada como produto no seu estoque, e você vai emitir uma nota fiscal sua para essa empresa. Contabilmente, é assim que faz. Sim, mas a empresa não é a CDM? Walter, deixa eu te explicar, cara. Walter, ele está tentando explicar como que funciona o fluxo de venda da CDM. Tá, não entendi. Então, você foi lá, fez o seu cliente. O cliente quer comprar o equipamento. Você comprou o equipamento da CDM, nesse exemplo, por 150. Beleza? Então, a nota da CDM é de 150. Agora, se você vender esse equipamento para o seu cliente por 300 mil, a nossa nota é de 150. Tá. Você que tem que dar a nota para ele de 300, entendeu? Entendi. Eu faço assim no solar. Eu compro o meu equipamento e vendo para o meu cliente, com a margem de lucro. E acrescento minha mão de obra. Faço. Não, entendi. A gente está fazendo essas perguntas pertinentes porque já está pensando lá na frente, entendeu, Carlos? Não, isso é esperto. Tá bom, Walter, é tranquilo. É que assim, a gente já vai ter. Eu vou cobrar, viu? Isso daqui é aula de contabilidade. Eu vou cobrar a hora, viu? Não, cobra não, pô. Faz isso não, a gente está começando. Dar aula de contabilidade para vendedor? Você acha que eu não vou? Aí está começando. Pessoal, tem mais alguma dúvida para a gente poder encerrar? Nesse caso aí, a nota sai no meu nome, no caso. Eu comprei o aparelho, ela vai vir no meu nome, no nome da minha empresa que eu comprei a nota. Eles emitiram a nota para mim, e eu vou emitir uma nota minha para o cliente no valor com outro. É isso aí. É isso aí. Tem dúvidas mais, pessoal? Podemos encerrar? Sim. Chefe, só mais uma coisa aqui, por favor. Deixa eu falar. O menor preço de um bode, no caso aqui, qual que é, por exemplo, vamos supor que uma casa pequena, por exemplo, de às vezes 2, 3 pessoas só na casa, está querendo comprar um bode pequeno. Qual que é o preço assim, de um bode menor? Boa pergunta, tá? Qual que é o seu nome? Vanterci. Ô, Valderci, boa pergunta. Esses dias eu tive uma pergunta dessa daí. Você já vai me economizar a saliva. Para quem quiser me chamar no grupo. Às vezes tem pergunta que eu não gosto muito de responder. Por quê? Porque o cliente não vai achar viável. Eu fiz um orçamento de um boiler de 300 litros para ele e um equipamento pequeno. O orçamento para ele saiu de 20 mil com boiler e equipamento pequeno. Sim. Você sabe que ele falou assim? Você tá louco? Olha, ele falou para mim. Falou assim, você tá louco? Eu nem respondi o vendedor. Eu falei, cara, não é perfil. Porque assim, o boiler de 300 litros não é o perfil de venda do equipamento. Por mais que nós fabricamos um boiler menor, não é viável. Aí você fala, Carlos, mas você tem um equipamento menor com boiler embutido? Tem.
Quanto custa? 20 mil. Quantos litros? 500. Ah, mas esse equipamento não está no catálogo. Não. São casos específicos como posto de gasolina. Aí eu tenho esse equipamento para posto de gasolina, que tem banho 24 horas, sabe? Em rodoviárias, que vai parando os ônibus de viagem, sabe? Eu tenho esse equipamento. Fiz um orçamento recentemente para o Rio Grande do Sul, que lá tinha ônibus de viagem, caminhoneiro, tomava banho. Então, é o mais barato que eu tinha. Um equipamento com boiler, ou seja, um boiler custa R$7.000, um boiler. Qualquer empresa é 7 mil. O equipamento é 25 mil mais barato. Dá 37 mil essa conta. Só que eu tenho um equipamento de 20 mil, que dá só para banho de posto de gasolina. Pô, mas você não falou isso na apresentação. Porque senão fica muita coisa. Não é o perfil de eu vender para posto de gasolina. Por quê? São lugares muito afastados. Então, numa residência de 2 pessoas, qual que é o orçamento que eu poderia fazer menor? Esse equipamento. É vantagem? Não. A gente está falando de 20 mil reais. Para uma família que gasta R$200 de conta de luz, a conta não fecha. Então, não é o perfil do equipamento. É mais mesmo, B2B, né? Se dizer para a empresa. Entendi. Mesmo porque, com um valor desse, igual você estava comentando mais cedo aí, geralmente o material se paga dentro de 10 meses. É impossível a pessoa ter o payback dentro de 10 meses. Não paga. Não paga. Por isso que não é o perfil. E quando vem esse orçamento, eu fico extremamente irritado. Porque eu falo, nossa, o vendedor não entendeu o negócio ainda. Então, ele tem que entender que tem que ser clientes com potencial. É igual você vender solar para quem tem conta de R$70. Não faz sentido. Ah, mas o cara está no Bolsa Família de energia. Cara, não é o perfil. Não é desmerecendo. Mas você está fazendo venda errada. Agora vai vender doce para diabético, sabe? É os vendedores que ainda estão sem noção. Não é o perfil. Correto. Muito obrigado aí pela sua atenção, pela sua dica aí. Eu fiz essa pergunta porque, né, eu achei muito interessante, que de repente a gente pode deparar com um tipo de pessoa assim, né? Aí Verdade. Tem, mas não é o perfil, não dá viabilidade, tá? Então a gente falou em contas de 10 mil, dá viabilidade. Ah, eu tenho uma conta de 3 mil, dá viabilidade, Carlos? Dá. 3 mil dá. A gente tem aqui dentro da fábrica algumas contas de 3 mil e deu certo o projeto. Deu um payback, em vez de dar 10 meses, deu 12 meses. Mas deu certo. Mas aí é vantagem. Empresas, né? Porque uma residência gastar 3 mil não existe. São empresas. Show de bola, pessoal. Obrigado, agradeço demais o Carlos por mais um dia de muito conhecimento. Né? Acredito que muitas pessoas aqui vão nem dormir direito, né? Pensando quais clientes que vão ser abordados. Jussara está até rindo. Mas é isso, cara. Conhecimento traz resultado e o melhor coisa que se faz, além de conhecimento, é agir. Então, a partir do momento que nós começarmos a agir para ter esses resultados, com certeza o nosso bolso vai agradecer e nós vamos conseguir realizar os nossos objetivos. Pessoal, excelente noite para vocês. Que Deus os abençoe. Uma semana de muita prosperidade. E pode contar conosco aí no mínimo para sempre. Carlos, obrigado. Obrigado. Obrigada, Carlos. Boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, Edson.